Bom, então, essas reuniões todas são gravadas e você encontra no módulo Academia. Você vai ter aqui embaixo para navegar em qualquer uma das palestras, tá? Vários palestrantes estão aqui presentes. Aqui o Bruno está presente, o Ibai está presente, o Anderson está presente. A gente tem várias palestras, o Thiago também palestrou, a Marlene. Então, você tem todas as palestras ali no módulo Academia. Então, você pode visualizar, inclusive, as palestras que já passaram. E essa está sendo gravada e também será exibida logo que acabar aqui. Nós vamos colocar também no módulo Academia. A próxima reunião será no dia 19/11. A gente vai mudar um pouco a estratégia. Nós estávamos sempre fazendo na segunda quinta-feira do mês, porém, no próximo mês, a segunda quinta-feira do mês, será bem na semana da eleição. E aí a gente não quer parecer que está dividindo espaço com o movimento democrático que vai acontecer. Vamos fazer logo depois da eleição, que é no dia 15. Então, a próxima reunião, eu vou agendar aí, anotar, dia 19/11. E a gente vai falar sobre controle de processos. Eu vou trazer duas pessoas para falar sobre importação e exportação, tá? Então, a gente vai falar sobre o tema dessas relações que a gente está criando com Portugal, Japão. E eu vou trazer pessoas que vão explicar para a gente como o processo de importação e exportação funciona. E no módulo processo, a gente vai deixar o passo a passo desses processos para conseguir a documentação, a licença, para conseguir enviar serviços ou produtos também para Portugal, para o Japão e vice-versa. A gente vai convidar pessoas dessa área de comércio exterior para falar para a gente sobre esses processos. Hoje, como havia combinado na última reunião, nós vamos falar sobre marketing. E a gente vai separar aqui essa ferramenta, que é a ferramenta de marketing, para que vocês possam utilizar. E é muito importante o uso dessa ferramenta para poder cada um ter o seu próprio banco de dados, das possibilidades de vendas, banco de dados de fornecedores também. Então, essa é uma ferramenta simples, uma ferramenta que serve para você compartilhar uma lista de contatos da sua empresa com a sua equipe, tá bom? Ela tem esse objetivo. Como funciona essa ferramenta? Quando você clica na ferramenta de marketing, você tem a opção do cadastramento de contatos. Vamos chamar dessa forma, antes de pensar na ideia de listas de leads. Nessa opção de cadastrar o contato, ele vai pedir para que você selecione uma lista. A gente está liberando uma lista chamada pelotão. Então, nessa lista vai ser uma lista onde a gente vai se cadastrar. Então, cada um de nós podemos nos cadastrar nessa lista para colocar o seu dado com mais detalhe, para a gente trocar informação. Vou falar mais sobre essa ideia de compartilhar banco de dados de contatos. Tem um certo risco que a gente vai conversar depois. Eu não sei se o Rafael vai falar um pouco sobre isso, mas depois também na parte das perguntas e respostas a gente volta a falar sobre isso. A ideia aqui não é cadastramento de lista de pessoas físicas, mas de empresas, né? Então, a gente não vai falar sobre dados pessoais, e sim dados comerciais, tá? Uma vez cadastrado aquele contato, pode ser uma indicação, um fornecedor de alguma coisa para a gente compartilhar. Eu, por exemplo, estou precisando agora de alguém que trabalhe com a parte elétrica, né? Civil. Estou fazendo a entrega de uma sala aqui na Tecnoponto, eu preciso de alguém para refazer a parte elétrica. Eu não tenho alguém, de repente alguém do pelotão pode indicar, cadastra aí o endereço de um eletricista, por exemplo, para eu poder utilizar e aí compartilhar esses contatos na forma mais de um ajudar o outro, tá? Uma vez cadastrado esse contato, você tem a oportunidade de escanear o cartão. Então, acaba sendo uma base de dados de cartões corporativos para a gente poder manter o dado sempre atualizado, as informações, e sempre que precisar, um ajudar o outro com contatos e indicações ali por dentro, tá bom? Posso cadastrar os contatos e compartilhar com vocês. Os meus aqui eu vou cadastrar geralmente quem permitir que isso seja feito. Depois de cadastrado, nós temos 3 formas de encontrar esse dado, tá? A gente pode encontrar esse dado pelo autor do cadastro. Então, eu coloquei ali, por exemplo, ou pelo backsite, ou Emerson, ou se você cadastrar alguma indicação, cadastrar sua própria empresa, vai ficar lá você como autor daquele cadastro. Então, se você cadastrar 3, 4, vão ficar 3, 4 registros ali para você poder compartilhar. Você pode encontrar também essa informação através do nome da lista. Então, a gente pode colocar listas. Vocês podem sugerir para a gente criar listas específicas. Vamos criar uma lista de
alguém que ajuda a gente na área de seguro, de marcas e patentes. A gente vai colocando lista de serviços e a gente vai compartilhando essas informações. Ou também a gente pode encontrar essa informação através da localização. No pelotão, nós não separamos por bairros, nem por cidades, nem por estados, separamos só por países. Então, ficou Brasil, Portugal e Japão, que são os participantes que nós temos sempre no pelotão. Então, são esses 3 países para que a gente possa selecionar de onde vem ali a nossa indicação, tá? Ou você pode utilizar uma busca para poder localizar o registro. Bom, muito importante falar sobre isso, tá? Então, nós vamos falar hoje sobre dados, então a gente tem que lembrar que dados pessoais não podem ser compartilhados, então eu não posso pegar um dado pessoal de alguém que não deu autorização e passar para vocês, e vocês também não podem fazer isso. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ela entrou em vigor em agosto, e agora a gente tem que prestar atenção nesse caso, tem que tomar muito cuidado com a ideia de compartilhar a lista. Deu uma travada aqui, foi só para mim? Eu acho que a internet do Emerson caiu. Parece que ele caiu mesmo. Estou falando com ele aqui, vamos para ele voltar. Ô, Rafa, se você puder comentar alguma coisa sobre ele se é que não está na tua palestra, sobre a questão dessa legislação nova aí, ele estava falando, não sei se ele volta nesse assunto, acredito que sim. A gente tem uma lei nova, né, relacionada à proteção de dados. É bom tomar cuidado com esse compartilhamento de dados. São cuidados básicos, mas eles são importantes, né? Então, a gente parte do princípio sempre de uma base opt-in. O que é uma base opt-in? Uma base opt-in é a pessoa que tem interesse em receber ou fazer parte daquela lista, ou tem interesse em receber informações suas. Para seguir essas regras, também todo e-mail que você manda para a pessoa é obrigatório um botão de descadastro. Então, seguindo esses 2 princípios, né, uma base opt-in, ou seja, a pessoa colocando o dado dela ali por livre e espontânea vontade e tendo obrigatoriamente um botão para ela se descadastrar fácil, já é um bom caminho para começar. Bom, voltei aqui, né? Me escutem? Me escutam? Estamos escutando. Perfeito. Caiu minha internet aqui, mas eu já entrei por outro caminho. O Rafael estava ajudando no complemento do que você estava dizendo aí. Obrigado, Rafael. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, eu acho que é uma lei que a gente tem que olhar com calma, porque a responsabilidade em cima dos dados pessoais agora é uma coisa bastante... Sempre foi importante, né? Mas agora está regulamentado. Então, não é bom compartilhar listas e, se você tiver acesso a listas que não sejam autorizadas, muito cuidado, não usem, tá? Tem que trabalhar isso com muito mais respeito agora. Saibam que estão correndo risco se fizerem de outra forma. Bom, uma novidade para vocês, nós lançamos um aplicativo específico do Pelotão, que é o app do Pelotão. Você encontra ele também, tanto na loja da Apple, quanto na loja do Google Play. Aliás, pessoal da Move, por favor, coloca aqui o ícone da Apple, porque já está liberado, foi liberado recentemente na Apple também. E o aplicativo do Pelotão, ele é um jogo, tá, pessoal? É uma forma da gente movimentar e criar desafios para que você possa, primeiro, avaliar o que a gente pede algumas avaliações, você avaliar alguns pontos da nossa região, o que você acha sobre o andamento da economia nesse momento, tem lá algum questionário para você preencher. E também, além dos questionários, a gente vai cadastrar missões. Então, por exemplo, hoje a gente vai falar com o Rafael sobre as informações que ele tem para passar para a gente. Depois dessa palestra, ele vai passar para a gente 3 desafios para eu cadastrar lá, e quem cumprir vai ganhando pontos. Isso vai gerando uma competição entre nós e vai gerando uma disputa sadia para ver quem vai cumprir as missões, e são missões sempre proativas. Por exemplo, vem um palestrante e explica que é importante criar um plano de negócio. Aí, tipo, é uma missão lá, valendo 1000 pontos. Crie seu próprio plano de negócio. Aí, quem criar
vai sair na frente. E é uma competição sadia só para a gente motivar o andamento do grupo, tá bom? Então, baixem esse aplicativo, preencham as avaliações, ganhem seus pontos. Esses pontos não serão utilizados para trocar por brinde, nada disso, tá? É uma forma da gente trocar informação e ser pontuado para poder saber quem está participando mais, quem está participando menos, tá bom? Essa ferramenta é bem legal e a gente vai utilizar daqui para frente. Bom, como eu já falei no começo, hoje, Rafael Gonzalez, o tema é marketing digital, não sempre, né, Rafael, como a gente já havia conversado. Então, eu vou dar a palavra para o Rafael e daqui para frente a gente vai ver ali o que o Rafael tem para nos oferecer. Ele é um especialista na área de marketing digital, trabalha já há muito tempo com isso, é palestrante, é professor e tem uma série de qualificações que ele vai explicar melhor do que eu, tá bom? Obrigado até aqui. Vamos seguir agora com o conteúdo do Rafael para que a gente possa explorar melhor esse conhecimento que é tão completo, né? Tão vasto. Até mais, pessoal. Legal. Obrigado pelo primeiro contato, tá? Legal, obrigado, Emerson. Eu agradeço o convite, tá? Acho esse tipo de encontro importante. A gente não faz nada sozinho. Então, compartilhando conhecimento, compartilhando indicações, se ajudando é que a gente consegue construir bons negócios, né? E prosperidade, tá? Preciso compartilhar minha tela aqui. Acho que vocês precisam me colocar como... Só compartilhar, Rafael. Já tá... Só compartilhar? Isso, já está liberado para você compartilhar. Inclusive, Tá. já essa tela está aparecendo. Deixa eu só fazer um teste aqui, porque eu quero testar se o som do meu computador vai sair para vocês. Aí eu preciso habilitar aqui para compartilhar o som do computador. Buenas. Uma dúvida comum atualmente são as... Tá bom? Saiu o som do vídeo? Perfeito, perfeito. Beleza. Então vamos lá. Então vamos falar sobre marketing digital. E para a gente falar sobre marketing digital, até para entender o termo em si, eu gosto sempre de fazer essa provocação aqui, na verdade, o marketing, a gente está falando de marketing na era digital. Porque o marketing, por si só, é mercadologia, é o estudo do mercado. Então, o estudo do mercado envolve diversas estratégias de distribuição, inclusive o digital, mas não exclusivamente o digital. Se a gente for ver a definição do Philip Kotler em relação a marketing é um processo social por meio da qual pessoas e grupos de pessoas obtêm aquilo de que necessitam, que desejam com a produção, oferta e livre negociação de produtos e serviços. Ou seja, marketing, a base do marketing são as pessoas e é uma ciência social. O que acontece é que agora a gente tem a tecnologia que transforma, né, de forma bem complexa, o comportamento da sociedade, né, desse trecho social e, consequentemente, das pessoas. Então, se a tecnologia transforma o comportamento das pessoas, as empresas precisam se adaptar. O último grande salto que a gente teve aí de geração de riqueza, de geração de valor, de geração de capital na nossa sociedade foi na Revolução Industrial, né? Onde o ser humano conseguiu aumentar muito sua produtividade. E como é que essas empresas da indústria, elas produziam valor, elas geravam valor? Basicamente, a gente tem uma cadeia aí que é capital, mais trabalho, mais energia, mais matéria-prima e mais processos. E aí ela produzia algum produto e esse produto tinha valor. Mas como que elas faziam para comunicar esse valor? Ou seja, comunicar valor, falando de uma forma mais simples, é fazer propaganda, divulgar os seus produtos. Então, como que isso era feito na época do boom industrial? Dependia dos grandes veículos de comunicação, dos grandes estúdios de comunicação, das grandes empresas de comunicação, rádio, jornal e televisão. Então, basicamente, você era dependente desses serviços e se a sua empresa não tivesse dinheiro, capital suficiente para
aparecer nesses veículos, você tinha mais dificuldade de gerar valor para o seu negócio, né? É uma questão tanto quanto complexa, mas eu gosto bastante dessa metáfora aqui, que eu acho que fica um pouco mais claro do quão importante é isso, né? Então, imagina que esse mundo da comunicação é como se fosse uma catedral, onde normalmente uma catedral, uma igreja, como é que funciona? A gente tem um altar, tem uma pessoa em cima do altar, um bispo, um padre, um pastor, dependendo da religião. E normalmente essa pessoa que está em cima do altar, ela fala com microfone ou sem microfone, mas ela fala. E as outras pessoas estão sentadas ouvindo. Então, a pessoa que está em cima do altar, ela tem o poder de comunicar. Consequentemente, ela tem o poder de influenciar. Quem? As pessoas que estão ali ouvindo. E esse poder de comunicar também nos dá o poder de gerar riqueza, de gerar valor. Então, essa é a importância da comunicação no mundo atual, né? Ou seja, a empresa que tem o poder de se comunicar, as empresas e as pessoas, elas conseguem gerar valor. E a informação, se ela é tão importante assim, o que é informação? Para a gente ter uma visão um pouquinho mais clara do que é informação, existem várias teorias sobre o que é informação. Eu acho que o som do Luiz, o som de alguém está voltando aí. Não sei se seria melhor desligar Deixa eu verificar o microfone. aqui. Luiz, Tá você pode... Então, existem várias definições sobre o que é informação. Eu vou usar aqui a do Floride, de 2010, né? Que ele diz que informação é o que é um dado, que pode ser ambiental, né? Físico ou semântico, que é conteúdo, né? Se ele for um dado semântico, que é um conteúdo, ele pode ser instrucional ou factual. Se ele for factual, ele pode ser falso. Se for falso, ele pode ser um falso intencional, que é uma mentira. E um falso não intencional, que é um erro. Só um parênteses aqui. O que a gente chama de fake news hoje, né? E a gente fala bastante sobre fake news. É esse ponto aqui, é o falso intencional, que é diferente de um erro jornalístico. Um erro jornalístico, um erro de apuração, pode dar uma informação falsa, mas a fake news ela é intencionalmente falsa, né? Agora, se for um dado semântico factual verdadeiro, ele é uma informação. E vejam que interessante, a informação pode gerar conhecimento, ou não. Por quê? Porque Norbert Wiener, em 1948, escreveu uma obra chamada Cybernetics. E ele diz uma frase que eu acho fantástica, que ele fala: sobrevivência de um sistema, que pode ser seres vivos, máquinas ou sociedades, depende do modo em que esses utilizam a informação para se autorregular, aumentando assim as suas chances de sobrevivência. Ou seja, como você usa as informações que você tem para se autorregular. Como a sua empresa utiliza as informações que você tem para se autorregular. Então, você assiste um curso, assiste uma palestra, lê uma notícia. Como você utiliza essas informações para se autorregular? A nossa sobrevivência, segundo Norbert Wiener, depende disso, né? Porque ainda mais que a gente está num mundo com muita informação, com excesso de informação. Então, a gente precisa selecionar essas informações e utilizar elas da melhor forma. E acrescentado a isso, a gente vive no que a gente chama de lei de Moore. Gordon Moore é um dos fundadores da Intel, ele foi um dos caras que inventou o chip. E quando eles inventaram o chip, eles perceberam que o poder de capacidade daquele chip ia dobrar a cada 24 meses. E aí depois ele mudou a frase, ele falou que o poder de processamento do chip ia dobrar a cada 6 meses. E aí depois ele parou de falar, né? Porque a velocidade é tão grande, né? Que a gente acaba tendo uma certa dificuldade. Então, se você tem dificuldade para entender tudo isso que está acontecendo ao mesmo tempo, é por conta da lei de Moore. E você não é o único, estamos todos tentando entender. Né? E aí acontecem coisas desse tipo, por exemplo, essa é uma foto da posse do Papa em 2005. E essa é uma foto da posse do Papa em 2013.
né, 8 anos depois. Eu quero que vocês abram o microfone de vocês aqui para me responder o que tem de diferente entre essas fotos. Qual que é a diferença dessa foto da posse do Papa em 2005 e para essa foto da posse do Papa em 2013? Muitos telefones estão se convertendo ao cristianismo. As pessoas também deixaram de viver o ao vivo, né? Vivem só a informação que sai do celular. Exatamente, muito bom, Anderson. Na verdade, olha que interessante, não tem ninguém olhando para o Papa. Estão todos olhando para uma representação gráfica do Papa, um bit-byte do Papa. As pessoas não estão olhando para o Papa diretamente. É o que eu costumo dizer, que é qualquer produto ou serviço, atualmente, antes dele se tornar um produto ou um serviço, ele é uma informação. Ele é um bit-byte. Você não compra o celular, você compra a informação daquele celular. Você não compra o computador. Você compra a informação que você tem daquele computador. Você não compra um apartamento. Você compra a informação que você tem daquele apartamento. Né? Com isso, muda tudo, né, meus amigos? Se a gente for pensar bem, o iPhone, atualmente, tem o maior poder de processamento do que todos os computadores utilizados pela NASA durante a Operação Apollo 11, que levou pela primeira vez o homem à Lua há cerca de 50 anos atrás. O que isso significa? Significa que vocês todos, nós todos, temos no bolso um computador mais potente daquele que levou o homem à Lua. E aí resta saber como que a gente vai usar toda essa capacidade tecnológica para os nossos negócios, que é isso que a gente está falando. Então a gente vive o que? A gente vive uma sociedade da informação. A gente vive uma sociedade em que a rotina de geração de valor, a linha de geração de valor, mudou bastante em relação à economia industrial. A gente hoje tem... Como é que as empresas desse mundo, nessa sociedade conectada, geram valor? Elas geram valor através do capital, do investimento, através do trabalho, né, da força de trabalho, e através das conexões, que é um pilar super complexo dessa linha de produção. Então, para a gente destacar alguns pontos em relação a conexões, né, a economia das redes, a economia dos negócios, a gente diz que aquela empresa tem um efeito de rede quando o efeito de um utilizador sobre um bem ou serviço incide sobre o valor do produto diretamente. Isso é um pouquinho mais técnico, mas eu vou explicar de uma forma um pouco mais simples. Né? O WhatsApp, por exemplo, uma determinada época, há pouco tempo atrás, o WhatsApp saiu do ar, vocês lembram disso? A justiça bloqueou o WhatsApp de todo mundo. O que aconteceu? Muitas pessoas correram para o Telegram, para instalar o Telegram para poder se comunicar. Aí, pouco tempo depois, o WhatsApp voltou a funcionar. Por que as pessoas não ficaram no Telegram? Elas voltaram todas para o WhatsApp. Porque os seus contatos estavam ali, a maioria dos seus contatos estavam ali, dos seus amigos, das empresas que você tem relacionamento, das pessoas com quem você se relaciona. Então, você tem maior valor do WhatsApp quanto maior o volume de clientes que eles têm. Então, para que serve o Uber hoje? O Uber é uma ferramenta fantástica. Ele proporciona que pessoas que precisam ir do ponto A para o ponto B recebam a carona de alguém que está ali disponível para dirigir. Mas o Uber não teria valor nenhum se não tivesse ninguém disponível para dar carona para alguém e se não tivesse um usuário precisando de uma carona. Então, as empresas, quanto mais clientes as empresas têm nesse novo modelo de negócio, maior é o valor delas. Só que a gente tem um outro ponto aqui que aflige em relação a isso, que além da empresa ter mais valor, ela tem um menor custo, que a gente fala que o efeito de rede, também chamado de externalidade, é um termo técnico, né? Ele acontece quando o custo de produção unitária diminui à medida que a produção total aumenta. Ou seja, por exemplo, a Blockbuster. A Blockbuster, não sei se vocês... Tem gente que fala que a Blockbuster morreu. Ela quase morreu. Ainda tem uma loja aberta que fica na Suécia. Se a Blockbuster, do dia para a noite, decidir incluir mais 20 mil títulos de filmes, o que eles fazem? Eles precisam, muito provavelmente, ampliar o espaço. Precisam construir, pegar um galpão maior,
aumentar o número de prateleiras, né? Agora, isso é muito mais simples para a Netflix, porque a Netflix já tem uma plataforma, já tem uma estrutura que consegue absorver o maior número de filmes ali, então você consegue colocar 20, 30 mil catálogos. Isso vai, inclusive, reduzir o custo da Netflix. Por quê? Porque você está diluindo o custo entre o maior número de volumes de produtos que você tem. Então, nesse mundo digital, acontece uma coisa incrível. Quanto mais clientes você tem, maior é o valor da sua empresa. E quanto mais clientes você tem, menor é o custo da sua empresa. Né? Que é diferente, bastante diferente de uma indústria. Por exemplo, se você produz 30 mil geladeiras e você fechar um negócio para vender mais 30 mil geladeiras, você vai precisar comprar máquina, contratar gente, ampliar seu espaço. Então, o seu lucro aumenta, né? O lucro não, o que você recebe aumenta, mas o custo também aumenta. Então, a margem de lucro ela é menor. Então, a gente está falando da plataformização das empresas, né? Uma época em que as empresas estão virando plataformas, os bancos estão virando plataformas, as academias estão virando plataformas, diversas empresas, por exemplo, como a Apple, né? A Apple, que sempre o principal produto foi a venda do iPhone, né? Que é responsável por 60% do faturamento da empresa. A Apple está mudando o posicionamento dela, ela está entrando em uma coisa que a gente chama System as a Service, onde ela vai passar a vender uma assinatura e que você tem ali cartão de crédito, cashback, game, música, programa de televisão, conteúdo. E com isso elas ganham o quê? Uma receita recorrente. Temos diversos exemplos aí, os unicórnios brasileiros, né, que são empresas que valem mais de $1 bilhão no Brasil, que é a CargoX, o Quinto Andar. A CargoX é uma plataforma também, igual o Uber, só que de caminhões, então ela vai revolucionar a parte de exportação. O Quinto Andar também desenvolveu uma plataforma que muda totalmente a forma como você busca comprar e alugar imóveis, né? A gente tem essa empresa aqui, Indigo, que é uma empresa holandesa que já está fazendo alguns testes aqui no Brasil. Eles estão colocando dentro de uma plataforma uma coisa que sempre foi offline, né, que é a agricultura. Então, eles instalam sensores dentro desse espaço de plantação. E dentro desses sensores, você consegue que um computador possa mensurar ali quanto que aquela plantação precisa de água, o quanto que precisa de fertilização, isso tudo automático, né, de forma automática. E aí, pelos testes iniciais, eles já conseguiram aumentar em 3% a produtividade aqui das lavouras no Brasil. Só que aí tem o outro lado da moeda, né? A gente alguns teóricos, alguns pesquisadores começam a enxergar e a gente começa a perceber que tem um outro lado dessa questão, que as plataformas sociais, né, as redes sociais, por exemplo, Facebook, Instagram, por aí vai, elas evoluíram para além de seu papel de canal de distribuição para uma atividade de controle sobre aquilo que as audiências e marcas pagam para que o algoritmo priorize o feed dos seus usuários. Ou seja, a gente está criando aí um mecanismo em que o capital vai conseguir, através do dinheiro, vai conseguir influenciar as pessoas. E a gente vê diversos escândalos acontecendo aí, do Cambridge Analytica, o Facebook dando preferência para algumas empresas em relação a outras dentro do algoritmo deles. Né? A gente está falando de uma sociedade cada vez mais manipulada. E aí tem a LGPD, né? E as pessoas pensam, mas o governo vai combater isso, vai regulamentar, a gente vai ter lei. É complicado, a gente precisa entender até que ponto de fato a gente vai ter isso, porque, por exemplo, em junho de 2011, foi revelado que o Comando Central dos Estados Unidos havia concedido um contrato de 2,7 milhões de dólares a uma empresa da Califórnia para criar falsas personas online com o objetivo de manipular conversas e espalhar pontos de vistas pró-americanos nas mídias sociais. Ou seja, o próprio governo está bancando empresas para alimentar as redes com fake news para desinformar e manipular as pessoas. Isso acontece nos Estados Unidos, acontece na Rússia, acontece na China, acontece no Brasil. A gente está vendo aí as investigações relacionadas às últimas eleições. Por quê? Porque o capital é autônomo.
ele quer se multiplicar. A gente vive num mundo capitalista. E muitas vezes o capital não tem bandeira, não tem ideologia ou nacionalidade. Ele não se importa se para crescer ele precisa adotar um pretenso discurso revolucionário. Então, eles dão uma tecnologia para a gente, vendendo essa tecnologia como uma coisa boa para a gente, mas a gente precisa ter essa consciência de conseguir enxergar o todo para ver se de fato aquela tecnologia é boa ou não. Então, de repente, a gente está vivendo uma era que o algoritmo é mais importante que a ética, e a gente está espalhando sangue aí, como essa fantástica charge do João Montaro, da Folha de São Paulo, né? Espalhando desinformação para manipular as pessoas. Né? E alguém vai dizer, não é um problema tão sério assim. Só que a gente está vendo aí diversas pessoas no Brasil deixando de se vacinar, deixando de vacinar os seus filhos. Né? E quando o adulto deixa de se vacinar, tudo bem. Mas quando o adulto deixa de vacinar a criança que não tem esse poder de decisão, é muito sério. E a gente está começando a ter problemas com relação à vacinação por conta de, obviamente, fake news. A gente está voltando com algumas doenças que a gente já tinha erradicado no Brasil. E em 2014, né, para a gente chegar no ápice do negócio, um exemplo cruel, né, uma mulher que foi espancada até a morte no Guarujá por conta de uma fake news que rodava em torno de uma bruxa que havia no Guarujá, que raptava crianças, e alguém identificou a foto, confundiu com essa mulher, e na rua e bateram nela, ela nem pôde se defender até ela morrer. E aí a gente tem uma frase do Alvin Toffler, que diz que uma das definições da sanidade é a capacidade que a gente tem de distinguir o real do imaginário. Diante de tudo isso, né, logo a gente vai precisar de uma nova definição, porque está cada vez mais difícil a gente conseguir identificar aquilo que é real, aquilo que é verdade e aquilo que é desinformação. Né? E em que rede que a gente vive? Né? Qual que é o nosso mundo paralelo? A gente vive na Surface Web, onde tem os sites ali que aparecem no Google, os sites das empresas que a gente conhece, que a gente navega, mas na verdade a Surface Web, isso que aparece no Google para a gente, é onde tem o menor volume de dados na internet, o maior volume de dados do iceberg, está para baixo do iceberg, né, na internet, é a Deep Web, a Dark Web. Né? E a Deep Web, assim, é uma tecnologia, e toda tecnologia ela não é boa nem ruim. Ela é o que é, as pessoas podem usar para o bem ou para o mal. Né? Então, a Deep Web, a Dark Web é muito importante para países autoritários, por exemplo. Os jornalistas usam a Dark Web para conseguir disseminar a verdade por essas redes, né? Graças a esse ambiente, os anônimos divulgaram a identidade de quase 200 pedófilos ali no final de 2011. O Edward Snowden conseguiu denunciar um esquema complexo de espionagem nos Estados Unidos, também por conta desse tipo de ambiente, onde você pode navegar de forma anônima, né? Ou dificultar que seja rastreado. Só que a gente também tem o outro lado da moeda, nesse mesmo ambiente, a Deep Web, a gente vê venda de drogas, pornografia infantil, eles têm tipo uma Amazon do crime, que vende cursos para fazer bomba, curso para hackear computador, enfim, e eles faturam bilhões, né? A gente chega ao ponto, por exemplo, de ter crowdsourcing de assassinato, né? Esse indivíduo aí, em 2014, o Sanhuro, né? Em 2014 criou uma enquete, ele elencou 8 funcionários dos Estados Unidos e as pessoas deveriam votar dando um dinheiro em quem que eles queriam que fosse assassinado, né? Então, na verdade, e esse site, esse maluco, arrecadou $75 mil em bitcoins para conseguir assassinar as pessoas que estavam ali. O Barack Obama estava entre os candidatos e tal. E aí a gente precisa ter essa consciência bem ampla, né, sobre a segurança digital. A gente tudo está conectado, todos somos vulneráveis. Esse é o subtítulo de um livro fantástico chamado Future Crimes, do Mark Goodman. É uma indicação de leitura. Future Crimes, do Mark Goodman. Embora o título esteja em português, esteja em inglês, ele está traduzido para o Brasil. Um livro fantástico. E a gente, qual que é o risco? Né? A gente está cada vez mais acreditando nas telas. A gente acredita nas telas
que vão dizer o que a gente precisa fazer com os nossos negócios, onde que a gente precisa investir, como é que a gente faz para chegar de um ponto para o outro no GPS. Os médicos acreditam nas telas sobre qual remédio que a gente precisa dar para um paciente daquele tipo. Só que essas telas têm falhas, e se elas forem hackeadas? E se alguém mudar o dado que está ali, né, no GPS, por exemplo, se o GPS for hackeado, ele pode mudar a rota de uma pessoa, identificar uma pessoa e levar a pessoa para um outro lugar, porque a gente está acreditando cada vez mais nas telas, a gente nem, muitas vezes, acaba nem checando se aquela rota, aquela informação está correta. Né? Veja que interessante, a gente está falando de LGPD, né, que foi aprovado agora, na Europa já tem mais de um ano, né, completou um ano agora. Em 2018, eu fiz um vídeo falando sobre uma empresa que está tentando inverter essa lógica dos dados. Uma empresa chamada Humanity.co, né? Que, na verdade, o que acontece? A gente dá os nossos dados de bom grado para essas plataformas, Facebook, Instagram, LinkedIn, etc., em troca de algumas funcionalidades que elas proporcionam, em troca da gente poder nos relacionar com os nossos amigos ali, nos relacionar, ter algumas facilidades para divulgar as nossas empresas. E a gente acha tudo lindo, porque a gente não está pagando nada por isso, né? Mas quando você não paga nada, você que é o produto. Então, os seus dados têm um valor muito maior do que aquelas funcionalidades que essas próprias redes nos dão. Por isso que elas se dedicam bastante para que a gente goste de ficar lá. Porque toda vez que você está logado em uma rede dessas, a empresa está vendendo você, está gerando valor com você. E essa empresa Humanities.com é uma empresa que montou um negócio diferente. É uma rede social em que você entra lá, coloca os seus dados, só que toda vez que a empresa vendeu os seus dados, né, através de pesquisas, através dos algoritmos, até para divulgar, para oferecer publicidade, você recebe. Olha que interessante, né? Então, ao invés de você dar os seus dados de forma gratuita, em troca das funcionalidades, você também ganha dinheiro por colocar os seus dados lá. Então, é uma questão interessante até para a gente enxergar esse outro lado, porque muitas vezes a gente não enxerga. Qual que é a saída para isso tudo? Né? A gente pintou um mundo um pouco obscuro aqui. A saída é a educação. Né? Não existem mais dois mundos, existe um mundo só, que é o offline e o online, tudo junto. Né? O Avinash Kaushik, que é o evangelista do Google, ele chama de non-line marketing, né? Que é um marketing non-line, que é o offline com o online junto. A saída é fazer isso que a gente está fazendo aqui, tomar iniciativas como essa da Backsite, da Tecnoponto, que é disseminar conteúdo para que a gente possa olhar para essas coisas, para essas ferramentas, para essas plataformas com um outro olhar, começar a ter dúvidas, começar a questionar algumas coisas. A Microsoft criou uma rede social para professores ao redor do mundo inteiro discutir os caminhos da educação. Então, a gente tem diversos tipos de redes sociais, não só essas. Muitas vezes são redes sociais fantásticas que a gente nem conhece, acaba ficando preso só nas mesmas, né? Por exemplo, tem um projeto Integrar, que é uma rede social, no sentido amplo da palavra mesmo, são professores que voluntariamente se unem para ensinar de graça jovens da periferia para que eles possam ter algum tipo de condição de disputar as vagas na universidade pública. Porque aqui no Brasil acontece uma coisa incrível. Quem consegue entrar nas universidades públicas são as pessoas que estudaram a vida inteira nas redes de ensino particulares, né? Então, esses professores, de forma voluntária, eles se unem para tentar quebrar um pouco essa lógica. Ou como esse projeto que é maravilhoso, que é o projeto TED, são pessoas que se unem final de semana, sábado, domingo, dia de churrasco, dia de futebol, dia de sol, para construir casas para pessoas que estão ali em situações de vulnerabilidade, não moram em favelas, que não têm a menor condição de construir uma casa, eles constroem uma casa por final de semana. Então, a gente está falando o quê? A gente está falando que redes sociais são pequenos grupos que promovem grandes mudanças através do capitalismo social, através do consumo colaborativo, através do Sinta-se em Casa, do Airbnb, que de repente revolucionou a indústria hoteleira, onde você não precisa mais ficar em hotéis caros, tradicionais, você fica na casa de alguém tem um quarto, você faz amizade, conhece pessoas, através da transparência total. Esse projeto Transparência Brasil, ele ganhou o prêmio de $1 milhão do Google, que eles lançaram um aplicativo que você tirava foto de uma obra que estava parada do governo aqui no Brasil e mandava diretamente para esse aplicativo, eles mandavam diretamente para as prefeituras e tal.
Então, eles hoje pegam os dados dos gastos públicos e colocam tudo na web para ficar transparente, né? Então, a gente está falando da era da inovação radical, uma época que a gente está fazendo comida por máquinas 3D, né? E muito louco que essas comidas, elas não necessariamente precisam ser feitas com alimentos novos. Muitas vezes eles são feitos com restos de alimentos processados ali, e você consegue ali dar uma nova cara para ele, dar uma nova roupagem para ele, tornar ele interessante para que as pessoas possam consumir e evitar os milhões de desperdícios que a gente tem todo ano ao redor do mundo, né? A gente desperdiça muita comida, tem muita gente passando fome, né? E aí você vai pensar, nossa, mas eu vou comer resto de comida. Se a gente for parar para pensar, não é muito diferente da salsicha ou da linguiça que a gente come, né? A gente come um monte de alimento processado. Então, qual que é a moeda mais valiosa que a gente tem no mundo atual, nesse mundo conectado? É a reputação. E isso serve para indivíduos e isso serve para empresas de vocês, né? Assim, o que a gente tem de maior valor hoje é a nossa reputação. O Catraca Livre tentou dar um jeitinho ali para ganhar cliques em cima de uma tragédia, que foi a queda do avião da Chapecoense, né? Então eles começaram a colocar passageiros filmam pânico em avião, posts sobre queda de avião que não tinha nada a ver com o que estava acontecendo, minutos depois em que o avião da Chapecoense tinha acabado de cair. As pessoas logicamente perceberam que aquilo era totalmente um negócio sem ética, né? Eles perderam mais de 1 milhão de seguidores em 2 dias, né? Então, por exemplo, um bar aqui fechou, um bar em Santos fechou por conta de umas publicações de um ex-sócio, ele nem era sócio mais da empresa, e a empresa acabou tendo um baita prejuízo, ou seja, sendo inviabilizada, falindo por conta de declarações de um ex-sócio, declarações machistas, né, declarações que não tinham o menor sentido. A esposa do Bruno Gagliasso também começou a ser boicotada, as pessoas começaram a falar que não comprariam mais nada, nenhum produto que ela oferecesse, ou que ela fosse uma influenciadora, patrocinadora, por conta de algumas polêmicas que ela se envolveu também, né? Então, antigamente, na época da Revolução Industrial, na época assim, dos meus pais, dos caras pintados, quando a gente acabou de sair da ditadura, a gente tinha sede de democracia. Hoje a gente tem sede de cidadania. Hoje a gente tem sede de igualdade, né? E essa foto aqui, ela ainda é muito atual, infelizmente. Hoje a gente tem sede de honestidade. A Volkswagen, acabaram descobrindo que a Volkswagen colocou um software dentro dos seus carros para inibir a quantidade de poluentes que os modelos novos emitiam para passar nos testes. Então, ao invés de fazer um carro de fato limpo, eles colocaram software para maquiar os poluentes. E aí, quando descobriram, a Volkswagen teve a maior queda histórica no valor da sua empresa, no valor de negócio, perdeu as ações e tal. Por quê? Porque o cliente não quer apenas comprar o seu produto, ele quer fazer parte da sua marca. Então, a sua marca precisa ter uma reputação, ela precisa fazer parte de um mundo em que as pessoas queiram participar dela, porque a grande revolução ela será social, não é uma revolução tecnológica. Como eu falei no começo, a tecnologia muda o comportamento das pessoas, mas as pessoas é que mudam o comportamento do restante. E somos todos parte da mesma sociedade, né, meus amigos? Não adianta a gente jogar o lixo na porta do vizinho, porque a porta do vizinho está na nossa rua, está no nosso bairro, está na nossa cidade, está no nosso planeta. Então a gente tem que olhar ao redor e juntos ir para um caminho diferente, né? É preciso uma constante destruição do que você já conhece para abrir espaço para novas tendências. A gente está falando de uma destruição criativa de empresas e indivíduos para transformar o que a gente tem aqui. Os caminhos da web estão nas mãos da sociedade. Da mesma forma que ela consome, ela regula. Ainda podemos ter esperança de uma retomada aos ideais libertadores de seu nascimento?
Cabe então ao público preferir seguir, curtir, compartilhar e consumir dos honestos, ao invés de alavancar os caçadores de cliques sem ética. Quanto vale o que você fala, ou o que deixa de dizer? Vamos postar, expor, compor, cantar, comunicar. Sua reputação é a garantia da sua mensagem. Bem-vindos à democracia das redes sociais, à era da inovação coletiva. É isso, muito obrigado. Obrigado você, Rafael. Estava assistindo aqui o seu conteúdo e bastante reflexão sobre o que vai vir aqui agora, né? Eu vou deixar agora... Espetacular, parabéns, viu, Rafa? Muito Valeu, bom. valeu. Eu vou agora começar a fazer algumas perguntas para você e deixar também, se alguém tiver perguntas para fazer sobre esse assunto. Nós até já tivemos algumas conversas sobre isso, né, Rafael? Sim. Acho que você pode parar o seu compartilhamento. Isso, que aí a gente conversa mais abertamente aqui. Primeiro, só para o pessoal também entender, dessa vez a gente chamou só o Rafael para poder falar, justamente porque eu queria dar mais tempo para ele. E ele poder falar à vontade, porque nos outros formatos a gente teve que correr muito, né? A Marlene, coitada ali também, lembra que teve que correr bastante. Então, eu vou começar a chamar uma pessoa por vez, que aí fica mais tranquilo para poder conversar. Tudo que você acabou de falar é bem ponto de reflexão, né? E bem no momento que a gente está aqui no Brasil, que é o momento de início do movimento democrático, aí, campanha para vereador, campanha para prefeito, e a lei LGPD chegando, e a pandemia, né, limitando os eventos sociais de forma presencial. É quase como se nós estivéssemos na mão de uma tecnologia para escolher a nossa direção, refém dos algoritmos e também com um determinado poder de influenciar, né? Como você enxerga agora o que vai acontecer, assim, a sociedade em relação a esse momento, né? Porque a gente precisa da tecnologia, sabe das interferências dos algoritmos e do poder que as mídias têm, e sabe que, por exemplo, a pessoa que de repente a gente acha que possa ser a mais honesta não tem a mesma tecnologia, a sapiência, conhecimento, enfim, para poder chegar ao alcance e usufruir desses meios, né? Como você enxerga o que pode vir a acontecer aí para o ano que vem? Valeu. Agora. Como você enxerga isso? Com muita preocupação, Emerson, muita preocupação. A gente vem aí ao longo dos tempos lidando com eleições cada vez mais esquisitas, para não usar outro termo, né? A gente começou ali lá atrás com a Marina Silva conseguindo uma disparada nas pesquisas, conseguindo se destacar muito por conta de um trabalho na rede social, mas ainda o trabalho da Marina era uma coisa bem engajada, assim, um negócio assim, tipo movimento Greenpeace, né? A galera que estava engajada com o que ela pensava de fato, depois ela acabou não vencendo. Ainda naquele momento, a internet ela estava sendo usada de uma forma mais honesta, digamos assim, né? De lá para cá, a gente teve, nos Estados Unidos, a gente teve a eleição do Trump, que foi a eleição onde a gente teve o maior índice de fake news da história, né?
e ainda com muitos recursos, né, que o Trump teve e tal, não sei o quê. Nas nossas últimas eleições no Brasil aconteceu uma coisa, uma coisa assim extraordinária, porque a gente teve um presidente eleito com menor verba entre os candidatos, né? Então, assim, não estou dizendo se foi bom, se foi ruim, acho que não é esse o mérito. Estou dizendo que foi extraordinário, foi uma coisa que não foi um ponto totalmente fora da curva, né? E o que acontece? A gente também está tirando dinheiro das eleições, né? A gente tinha empresas financiando candidatos, eleições, e esse recurso foi retirado. Não estou dizendo que isso é certo, ou que isso é bom, ou que isso é ruim. Isso foi fato, aconteceu. Foi criado um fundo eleitoral e criou-se alguns mecanismos para que os candidatos pudessem ali dispor de uma verba pessoal, particular e verba de pessoas físicas. O fato é que diminuiu o dinheiro. Diminuiu o dinheiro, mas não diminuiu a vontade, o desejo dos candidatos de vencerem as eleições. Então, quando você tem menos dinheiro e muita vontade de vencer as eleições, você precisa partir para uma outra estratégia. E, infelizmente, o que a gente está vendo é que a estratégia mais barata que funciona é mentir. E aproveitar esses algoritmos, o impacto que esses algoritmos têm dentro daquilo que é absurdo, dentro daquilo que é mentiroso, é maior, né? Então, as redes sociais acabam contribuindo com isso. O próprio Facebook o Mark Zuckerberg, ele já teve um meia-culpa aí, né? Ele falou, bom, acho que o Facebook, de fato, influencia nas eleições, e eles estão criando diversos mecanismos para tentar bloquear, eles estão colocando umas flagzinhas, o próprio Google no WhatsApp colocou uma lupinha para que você possa pesquisar se aquela informação é importante ou não, mas o fato é que os candidatos têm pouco dinheiro e eles precisam vencer. Como é que eles vão tentar ganhar as eleições com pouquíssima verba? Eles vão usar o que o algoritmo faz, que é entregar mais as informações que são espetaculosas. E aí eles muitas vezes precisam acabar inventando fato, distorcendo fato, ou criando esses planos estratégicos de disseminação de informações que favoreçam o lado A e desfavoreçam o lado B. Então eu vejo que a gente, mais uma vez, a gente tentou fazer uma coisa boa, né? E o tiro está saindo um pouco pela culatra. Eu tenho uma outra pergunta ainda nessa mesma linha, não dessa parte na área política, democracia e tal, mas nosso tema aqui é a tecnologia, né? O marketing na internet, a internet por si só, né? A outra coisa que eu verifico, penso assim, por exemplo, quando chega uma tecnologia nova, ou quando chega um novo momento para a evolução humana, ela chega para poucos inicialmente, né? Então aquela tecnologia ela vem só para algumas pessoas. E aí há um investimento de tempo, há um investimento de vida de muitas pessoas, e eu posso falar isso por conta da nossa experiência, né? Inclusive na Tecnoponta, de tentar fazer ao máximo para democratizar aquela tecnologia, ou conseguir fazer com que mais pessoas tenham acesso àquela tecnologia. Depois disso, tem um momento que aquilo passa daquele ponto e ele sai da ideia da democratização da tecnologia e começa a entrar para a banalização daquela tecnologia. Hoje eu vejo, por exemplo, a internet, as mídias sociais, até mesmo e-commerce, né? Tudo que vem relacionado à internet, eu consigo enxergar isso de uma forma um pouco mais, não tão tecnológica, mas às vezes, eu não sei se banal seria a palavra mais correta, mas de tão fácil acesso que começa a perder o valor. E aí as pessoas começam a observar, de repente, qual é a nova onda, ou seja, o que é que nós teremos, no que nós daremos valor no próximo passo, né? Então, daqui para frente, já que a internet já é uma coisa tão no exagero, né, de informação, de contato, de consumo do seu tempo,
qual é o que você enxerga que é o próximo passo? Assim, o que as pessoas vão valorizar? Eu falo isso porque eu estive no Japão, o ano retrasado, né? E eu cheguei no Japão e comecei a olhar aquele país, aquele lugar é um lugar é o auge da industrialização, sabe? Você consegue perceber tudo é muito industrializado, tudo é muito automático, tudo é muito... E aí dá para perceber, por exemplo, quando a gente sai do Brasil e vai para o Japão, que aqui a gente ainda valoriza o trabalho manual. Aqui a gente ainda valoriza aquela coisa que é feita à mão, por exemplo, o artesanato, um alimento que a pessoa prepara com a própria mão, alguma coisa que é especial, feito para você. Eu não consegui encontrar isso lá. Eu não consegui encontrar nada que eu pudesse ver que foi feito por alguém para alguém, sabe? E aí, aqui no Brasil, a gente consegue ainda separar um pouco e olhar. Lá já não dá mais. Lá já é muito pesado, assim, sabe? O comércio lá é uma coisa impossível de você conseguir imaginar a criatividade pela grande quantidade de coisas, de tudo que você pode imaginar. E na internet também. O que você acha que vai ser, ou qual você acha que vai ser o próximo passo? Assim? O que você sente de ser as pessoas vão começar a valorizar e se conectar ao quê lá na frente, diante dessa banalização da informação? Isso tudo começou quando começaram a surgir essas tecnologias de conexão, começou também um estudo chamado cibercultura. O que é cibercultura? É aquilo que é ciber, né? Que é cibernético, que conecta dentro de uma cultura. E esse estudo ele começou meio que à margem da sociedade, né? Estudar sobre cibercultura era um negócio assim, eram poucas pessoas, eram os nerds, eram pessoas assim meio esquisitas e tal, né? As pessoas tinham até um certo preconceito em relação a esses termos. E por que cibercultura? Porque o ciber, ele virou cibercultura quando ele passou a entrar na cultura das pessoas. Aí ele deixou de ser uma margem e ele passou a fazer parte da nossa cultura no sentido da cultura da sociedade, do cotidiano da sociedade. O que acontece é que a gente está chegando no platô disso. Então, ele está deixando de ser uma coisa à margem e eu trocaria a palavra banal por algo normal. É assim, vai passar a ser normal. A maioria aqui, eu não estou vendo a cara de todo mundo, né? Seria até legal o pessoal ligar as câmeras para a gente poder entender melhor com quem que a gente está falando, mas a maioria das pessoas que tem mais de 30 anos, a gente está no olho do furacão, a gente está enxergando essa mudança. Mas quem nasce hoje não tem a menor diferença, não faz a menor diferença como era antes. As pessoas estão nascendo em um mundo que é totalmente conectado. Talvez os nossos filhos já nem saibam, nem vão ver o que é você fazer comida na mão, o que é feira livre. Talvez isso não aconteça. Talvez aconteça. Mas é assim, é o normal. Vai ser o que vai acontecer. Vai ser culturalmente normal. E como que a gente vai lidar com isso? Tentar navegar e estudar e entender. Eu tive uma sensação, Rafael, quando eu estava lá no Japão. Só que falar, quer concluir? Não, quer concluir? Pode concluir. Pode concluir, depois eu falo. Eu tive uma sensação quando eu estava lá no Japão, que foi o seguinte, eu falei assim, cara, se a humanidade decidir que o orgânico é o futuro, eles estão ferrados para desmontar tudo, cara. Porque aquele país é totalmente baseado no automático. Então eu falei assim, se a ideia for aquele Japão que a gente tem acesso aqui, que é o Japão da horta, do bonsai, o Japão sabe, das artes marciais, eu não enxerguei ele lá. Talvez eu rodei bastante lá, mas talvez eu não tenha encontrado o local certo. Aquilo é o auge do robô funcionando, sabe? Robô tocando violino, entendeu? É o que eu mais vi lá. Fala, Anderson. Então, você tá com o seu microfone fechado. Eu acho que o Luiz me desativou. Ele estava falando de imediatismo, né? Eu não sou tão velho assim, mas eu lembro que quando eu tinha vontade de comer um bom doce, que a minha avó, eu lembro da mãe do meu cunhado, que ela ficava 3 a 4 horas mexendo uma panela com banana para fazer um bom doce de banana. Hoje,
os meus filhos, eu posso falar dos meus filhos com 15 anos, 19 anos, se você põe alguma coisa no micro-ondas e demora 3 minutos, é muito tempo. Eu estou usando os meus filhos para usar o filho dos outros, né? Mas eu imagino que isso aconteça na casa de todo mundo. Se põe 3 minutos no micro-ondas, é muito tempo. E é isso que você está falando, né? As pessoas já não enxergam mais tempo do mesmo jeito e qualidade, sei lá, do mesmo tempo que antes se enxergava. E na informação é a mesma coisa. Quando se compra um produto pela internet, fica o tempo todo olhando no sistema para ver onde está e batendo na portaria do prédio para saber se já chegou e se não chegou. É uma velocidade muito diferente. Imagina, não existe isso. A gente, até falando de negócios, né? Essa é uma reunião para empresários, para a gente tentar enxergar como que a gente pode conseguir sair dessa situação, ter sucesso, né? Inclusive tem uma pergunta aqui, ó, Rafael, ainda é possível sobreviver profissionalmente, ser bem-sucedido e reconhecido sem aceitar a escravidão e a exposição desse mundo digital? Eu, Marlene, entendo que não, entendo que, assim, quanto mais a gente perde tempo tentando remar contra a maré, sabe? Tentando ficar meio chateado porque isso está acontecendo, porque aquilo está acontecendo. Já mudou e vai mudar completamente. Eu acho que quanto mais rápido a gente aceitar que a coisa amanhã vai para um caminho totalmente diferente do que é hoje, mais a gente consegue se aprimorar, né? As pessoas hoje, as empresas hoje, a gente está vivendo uma era de transformação. E vejam que transformação é totalmente diferente de mudança. O ser humano tem muita dificuldade de se transformar. Muita. A gente tem mais facilidade de mudar. E mudar, qual que é a diferença? Você pega uma folha sulfite, você pega um papel e amassa, você mudou ele. Depois ali, você pode até desamassar e ele volta ao seu formato original. A transformação é você pegar uma folha sulfite e rasgar. Ela não vai mais voltar para o formato original dela. E a gente está precisando reaprender como ser humano, se acostumar com isso, de nos transformar, que é uma coisa, uma técnica, um skill muito difícil para o ser humano, porque a gente tem muita dificuldade, né? A gente traz na bagagem um carregamento cultural daquilo que a gente conhece, daquilo que a gente aprendeu da infância. A gente faz coisas que a gente aprendeu na infância até hoje. Então, isso é conhecimento, isso é estudo, é por isso, de novo, que é importante esse tipo de papo aqui, de união, porque essa transformação é complicada para todo mundo, para o bem-sucedido, para aquele que não é bem-sucedido. A gente, ainda mais com o Covid meio que colocou todo mundo na mesma linha, né? Porque a gente acelerou 5 anos de digitalização, de plataformização das empresas em 1. Então, seja você de hoje, se você está começando, você está na mesma régua. Você vai ter que aprender as mesmas coisas, basicamente, né? Você só tem uma régua diferente, talvez, de capital, de investimento. Mas o que acontece? Tem muita gente que tem dinheiro e não sabe o que fazer. Então, de repente, se você aprendeu a fazer, você tem a oportunidade de trabalhar para alguém, de ajudar alguém. Então, esse é o momento que a gente está vivendo. Na minha opinião, isso é uma opinião, né? Quanto mais a gente tentar criticar todo esse movimento que está acontecendo e ficar, ai meu Deus, mas pô, eu não quero. Desculpa, na minha opinião, não tem uma resposta boa para isso. Você vai ficar para trás. Quem não acessa o banco digital vai ficar para trás. Eu conheço gente que tem medo de colocar digital no banco, eu tenho gente que não faz transação online por medo, por desconhecimento, porque não quer aprender. Eu conheço pessoas brilhantes que não têm celular. Desculpa, vai ficar para trás, não tem outro caminho, não tem outro caminho. Aprender esse mundo, entender esse mundo que a gente está vivendo, é quase como no século em que inventaram o cavalo, você querer fazer uma viagem de um reino para o outro a pé, porque você não quer usar o cavalo, não. O cavalo é uma tecnologia que eu não gosto, não quero preferir a pé. Tudo bem, isso aí vai levar muito mais tempo, né? Então, não dá para lutar, não dá para remar contra. A gente só aprender a andar para frente, olhar para frente. Como é que eu me encaixo no que vai acontecer daqui para frente?
quando eu tava falando sobre, usei o termo banalização, eu acho que até o termo é bem pesado e bem forte por conta como a gente começou a falar sobre as fake news, né? Então, você tem a seguinte situação, uma pessoa está na praia e finge que está se afogando, aí todo mundo corre para ajudar, e ele fala, brincadeira. Aí ele finge de novo, todo mundo corre, é brincadeira. Finge de novo, todo mundo corre, é brincadeira. Na quarta vez, quinta vez que ele está fingindo, ou que se ele começar a se afogar de verdade, ninguém mais vai lá e ele vai morrer, mesmo tentando falar a verdade. Então, quando eu vejo o que está acontecendo com as informações de uma forma geral, nós estamos entre a alta, ou como você chamou, né? A normalização, ou eu falo de banalização quando deixa de ser especial, quando passa a ser uma coisa normal, do cotidiano. Então, você tem hoje, você pega aí o TikTok, não nos deixa mentir, né? Você tem ali pessoas simples, normais, comuns, que estão tendo acesso à tecnologia e aquele conteúdo passa a ser um conteúdo bem simples. Do outro lado, você tem um grande conjunto de mentiras e, do outro lado, quando você tem verdade, você tem aquela verdade duvidosa. Você fica falando, será que essa é a verdade que o algoritmo quis que eu enxergasse essa verdade, não a outra verdade e tal? Então, às vezes, eu tenho uma sensação, com esse volume esse grande risco da exposição que a gente desse universo que a gente está vivendo, em que o ser humano há de pensar em alguma coisa, que eu não sei exatamente o que é. É como se tivesse uma nova demanda, que olha, inventamos uma máquina de comunicação, onde todo mundo se comunica, e aí nós tivemos um efeito colateral. E eu vejo todo mundo, todos os profissionais da área de tecnologia, como eu, você e todos os outros que eu já tive contato, com um certo asco pelo fake news, com certo asco por esses algoritmos que manipulam o que a pessoa vai ver ou não vai ver. E eu imagino que quando essas pessoas, como a gente, começam a pensar nisso, isso está gerando uma demanda e algo está sendo feito. E isso eu falo assim, qual será o próximo passo? Como reagiremos, Batman? Qual será o próximo passo? O que será que nós vamos fazer para construir alguma coisa que quebre essa banalização, que foi o termo que eu usei, entendeu? O Thiago Leifert... Esse é amanhã que eu quero tentar enxergar. O Thiago Leifert, ele fez uma postagem essa semana dizendo da quantidade de posts de fake news que aparecem em programas de filmes pirata e futebol pirata, em vez de comprar, que fica falando que o Thiago Leifert sofreu um acidente, E aí ele fez uma postagem dizendo, gente, é mentira, a hora que eu estiver realmente preocupado e que eu precisar da ajuda de alguém, ninguém mais vai acreditar em mim. Porque é tanta mentira que estão sendo publicadas, e ele mostrou os prints, né? Que o Robert estava falando de fingir de morrer afogado, ele falou, a hora que eu precisar de vocês, precisar de algum apoio, de alguma ajuda, ninguém vai acreditar, ninguém vai nem ligar mais porque eu estou falando. Emerson, é uma pergunta cabeluda essa que você fez. A gente enxergar os próximos passos. Eu acho assim, vou tentar pontuar algumas coisas. A gente tem 3 pilares aí em relação a isso. Rafael, desculpa te interromper, mas pergunta cabeluda é bom ou é ruim? Só para saber. Não, você nunca me perguntou que elas são, por exemplo. Nunca veio uma pergunta simples. Sempre uma pergunta complexa, mas é boa, é boa. Eu acho que a gente tem 3 pilares aí. Primeiro, governo. Né? E governo é difícil saber o futuro. Se entrarem pessoas comprometidas em aceitar essa nova realidade, regular essa nova realidade e apontar para um país melhor, a gente tem mais chance. Esse é um pilar. Aí cada um tem a sua crença em relação a acreditar que isso pode acontecer, votar, escolher no voto e tal, não sei o quê. Segundo pilar, as plataformas. As plataformas já estão se mexendo, né? Mas elas se mexem bem devagar. Então, assim, Facebook, Google, Twitter,
todas elas, o Twitter, inclusive, proibiu campanhas eleitorais. Eles tirou o corpo fora, falou, não quero, pode brincar disso. Eles proibiram. O Face permitiu com algumas regras. E o Google está criando vários mecanismos para você checar fatos. Então, as plataformas são muito importantes nisso, e a legislação, que depende dos governos, também. Então, na Europa, a gente já tem uma LGPD um pouco mais avançada, mas a LGPD, assim, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela é ótima, mas ela é muito difícil de ser aplicada. Muito difícil de ser aplicada, porque para você colocar uma lei para rodar, você precisa de fiscalização. Como é que você vai fiscalizar um ambiente que é virtual, que é mundial e que tem a Dark Web? Né? Então, assim, é possível, mas é muito difícil, demanda muito esforço. E as plataformas, se elas quiserem de fato entrar nessa briga, elas vão ajudar bastante. E o terceiro pilar é o que a gente comentou no papo, são as pessoas, é a educação. É o que você está fazendo com esse encontro, é o que a Tecnoponta faz com os cursos, de repente você, todo mundo que trabalha com veículo de comunicação, é o que o Thiago Leifert está fazendo, é o que as pessoas que têm o poder de comunicar, que elas possam falar sobre isso, que a gente possa ensinar as pessoas, porque a hora que a gente vê um mundo e que as pessoas saibam diferenciar o que é fake news, o que não é, o que é fato do que é opinião, né? Eu acho que já são os 2 primeiros passos, inclusive essas foram as missões aí que eu coloquei, né? Missão 1, assiste um vídeo de alguém que você gosta, identifica se é fato ou se é opinião. A gente precisa treinar isso. Porque às vezes a gente gosta tanto da pessoa que ela está falando lá que é algo que você acredita, mas é uma opinião. Não tem nada de errado em emitir uma opinião. Mas aquilo não é o fato. Você precisa aprender a separar essas duas coisas. Segunda missão, se for um fato, checar se é fato ou não. Checar se é verdade ou não. Inclusive tem uma série de sites que checam esses fatos, né? E, então é educação para mudar isso. Só que a gente tem uma curva, né? Qual ponto, em que ano, daqui a quantos anos a gente vai ter uma sociedade preparada para entender, para checar e para escolher de quem que elas vão ouvir? Eu não sei. Depende da velocidade que a gente consegue investir na educação digital, nisso que a gente está conversando. Eu vou fazer mais uma pergunta. É o Careca fazendo a pergunta cabeluda. Aí é o seguinte, sabe como eu vejo, assim, a Marlene, ela está aqui também assistindo a gente, está conversando aqui, e a Marlene ela é psicóloga, então ela pode também falar um pouco sobre isso. Mas imagina assim, eu vejo que essa alta exposição digital, que a Marlene até colocou ali, chamando de escravidão, essa alta exposição digital, que a gente no começo achou bacana, hoje está se questionando, pode ser que amanhã, num curto prazo, seja diagnosticado, inclusive, como uma patologia, uma doença, certo? Certo. E aí, a gente vai perceber o seguinte, que de repente daqui a 20 anos, 30 anos, nós vamos ter uma sociedade muito pior por conta disso, né? E aí, como a gente age como ser humano numa hora dessa? A gente age assim. Bom, em um momento da nossa existência, a gente achou que fumar era charmoso. E depois, a gente adquiriu a consciência de que o fumo fazia mal para a saúde humana. E aí a gente começou uma campanha de alertar as pessoas de que aquilo ali fazia mal. Só que aí, essa conscientização não era tão eficaz. Só que gerava um problema social por conta da saúde pública. Aí o que o governo faz? Proibido fumar em ambiente fechado. Essa é a minha pergunta cabeluda, que é pensando lá no futuro. Eu falo assim, será que lá no futuro será proibido entrar com o smartphone no restaurante? Será que será proibido entrar com o smartphone na escola? Será que você não poderá utilizar smartphone em ambiente de família? Será que haverá leis que façam como fez com cigarro? Você não pode beber e dirigir. Então, você não pode usar o telefone no carro de forma alguma, entendeu? Assim, não pode nem portar. Será que um dia a conexão vai ser enxergada como patologia, né? Essa alta exposição digital?
ao ponto do governo ter que fazer um contra-ataque nesse nível, entendeu? É esse tipo de reação social que eu tô dizendo, entendeu? Você acha que lá no futuro isso pode acontecer? E depois eu queria escutar o que a Marlene pensa sobre isso, que a Marlene é psicóloga também, eu queria saber um pouco o que ela fala sobre isso. Mas só tem que ligar o teu microfone, Marlene. Entendeu, Rafael, o que eu tô falando? Sim, sim. Marlene, quer falar? Assim, alguns comportamentos já foram classificados pelo Código Internacional de Doenças, que é o CID, que a gente usa para poder fazer as classificações, né? Principalmente a utilização abusiva dos jogos eletrônicos, o tempo de utilização das redes sociais, até onde é normal e passando dali já é patológico, né? O que me preocupa muito é que hoje eu vejo crianças que não brincam mais, não é? E jovens que vivem muito voltados para a imagem deles nas redes sociais. Se ninguém dá like, se ninguém gosta da foto, se ninguém comenta aquilo que ele coloca, aquela criança, aquele jovem, ele já vem com comportamento depressivo, ele já vem achando que ninguém gosta dele. Aquela relação que havia antes da criança com os pais, ou seja, a necessidade de reconhecimento, né, da família, dos pais, né, da família nuclear, né? Hoje em dia está muito voltado para esse mundo digital. Ele quer ser reconhecido nesse mundo, ele quer estar dentro deste mundo, não é? E ter ali um reconhecimento. E a gente sabe que na vida real isso não é bem assim, não é? Esse mundo é um mundo muito cruel, as coisas são colocadas ali, você fica exposto, e depois, como se diz, né, caiu na rede, é para sempre. E eu tenho, agora, principalmente na volta às aulas, que aqui eu estou aqui em Lisboa e a gente retornou agora, né, com as aulas presenciais, embora já estejam voltando atrás e as crianças estão novamente ficando em casa por conta da contaminação, mas a dificuldade dessas crianças voltarem a interagir com os colegas, porque assim, 6 meses de desenvolvimento de um adulto é muito pouco, não faz muita diferença, mas 6 meses no desenvolvimento de uma criança é muita coisa. Essas crianças que saíram, né, da escola no começo do ano e ficaram esse tempo todo em isolamento, e o único equipamento que ele tinha, né, a única via de exposição, né, era os eletrônicos, né, os telemóveis, os computadores. Agora eles estão voltando, né, para o relacionamento que eles tinham antes, né, físico, de proximidade com as pessoas, e eles estão tendo uma imensa dificuldade de se adaptar. E quem está assim tão próximo como eu, que o meu trabalho é de uma certa forma observar isso e dar suporte para as famílias e para as crianças, eu percebo que cada dia que passa está muito mais difícil a gente dar a volta nisso, porque o nível de dependência começa a ser já um nível patológico na maioria dos casos. Marlene, nós vamos colocar muito do seu trabalho, muito. Infelizmente, essa provavelmente é uma próxima epidemia que a gente vai ter, saúde mental. Eu fiz um vídeo sobre isso no meu canal, inclusive com dados. Eu vou deixar aqui o link para quem quiser assistir. As ferramentas, inclusive, já estão se mexendo. Eu trago isso no vídeo, né? Por exemplo, o Instagram, recentemente, retirou o número de curtidas dos seus posts, né? Então, ele deixou de tornar público. Por quê? Justamente por conta da saúde mental das pessoas. Se eles fizeram uma pesquisa, as meninas, principalmente mais jovens, elas responderam aqui na pesquisa que 19% delas, mulheres entre 13 e 25 anos, declaram que já tiveram danos na sua saúde mental por conta das redes sociais, né? Só que isso não é novo, né? As revistas de beleza já faziam isso há tempos atrás, né? Comprava aquela Capricho lá, era só gente linda, maravilhosa. Então, esse sempre foi um impacto em relação à busca da beleza e tal. E a rede em si, ela potencializa os dois lados, a lei de Moore, né? A lei de Moore impacta, ela potencializa os dois lados. Ao mesmo tempo que a gente vê muitas pessoas
tendo problemas sérios de saúde mental, porque se sentem inferiorizadas, porque se sentem fora dos padrões daquela beleza romana. A gente também tem mulheres que são totalmente fora desse padrão de beleza, fazendo muito sucesso no YouTube, sendo influenciadoras e conversando sobre isso. Pessoas que têm um estereótipo totalmente diferente dos padrões de beleza e discutindo sobre isso. Então, a gente tem os dois lados. Ao mesmo tempo que a gente tem um lado que gera esses problemas, a gente tem um lado que a própria tecnologia, ela contribui, ela dá vozes para pessoas que não teriam vozes, né? Então, você pode ter uma influenciadora que é totalmente diferente desses padrões de beleza, que jamais seria contratada para trabalhar numa TV Globo, por exemplo, fazendo sucesso. Às vezes tem mais audiência do que o Jornal da Globo, né? E esse mundo é o que a gente vive, então a gente vai precisar se adaptar. Aí o que o Emerson falou, será que a gente vai ter lei daqui para frente que vai proibir o celular? Acho que lei não, mas a gente vai ter iniciativas privadas, isso já acontece. Por exemplo, tem restaurante que o diferencial do restaurante é que todo mundo tem que deixar o celular na porta, isso vira até um diferencial de mercado. E lota. Né? Tem restaurante que hoje você não tem conexão, não tem sinal. Você vai para a pousada, você paga para ir para um resort que não tem sinal de nada. Então, eu acho que o que vai regular é o mercado, não necessariamente lei. Né? Porque se a gente começar a colocar lei muito para proibir essas coisas, a gente também começa o Estado a ser muito, né, atuar de forma muito direta naquilo que as pessoas tendem a fazer. Né? Mas é um problema, são problemas que a gente vai lidar com certeza daqui para frente. A gente vai precisar... Essa nossa linha do marketing digital, Rafa, eu vejo assim, por exemplo, quando eu estou levantando essa pauta, é até engraçado falar assim, pô, Emerson, você começou a ensinar isso em 98, tem uma empresa sobre isso, vive disso, como é que você está levantando essa pauta? Mas não é, porque assim, eu consigo tentar ver quais são as próximas tendências. Então, por exemplo, tem uma rede social até bem nova que é o TikTok, por exemplo. O TikTok tem uma coisa interessante. Se você para mim é nova, Alessandra. Então assim, ela tá falando TikTok. TikTok, é isso aí. O TikTok, para mim eu não conheço, não sei, não tenho, é uma coisa nova, né? Mais para uma molecada. Eu uso, gosto. Essa rede social, se você ficar ali olhando aqueles vídeos durante, sei lá, 5 minutos, sempre tem uma propaganda dentro da própria rede falando, ei, você não está muito tempo no telefone, não? Não é hora de você parar um pouco e ver outra coisa? Então, eu começo a perceber qual tipo de marketing que a gente faz no online para dizer que a gente apoia não o mundo offline, mas que a gente apoia o equilíbrio, entendeu? Equilíbrio, então, por exemplo, as marcas vão começar a falar assim, olha, é óbvio, né? É até uma certa hipocrisia. Eu vou usar a televisão para dizer para a pessoa, vai jogar bola, entendeu? E desliga a televisão. Então, é uma coisa que eu imagino que vai acontecer agora. As marcas vão começar apresentar produtos 100% online, digitais, de alta tecnologia, valorizar a raiz da existência humana, entendeu? É isso aí, mas sabe, isso não é nada novo. Eu vou te falar uma coisa agora que você vai lembrar, extrair memórias. Para quem não sabe, o Emerson foi meu primeiro patrão, né? Foi a pessoa que me deu a oportunidade de entrar na área. Eu tinha 18 anos e ele me contratou para trabalhar no backside. Né? Então, eu tenho até o pessoal do backside, eu não sei nem se eles sabem que eu já trabalhei aí. E a gente, na época, a gente ia almoçar, e aí, na casa da mãe dele, e a gente almoçava tudo junto e a gente se largava no sofá lá para descansar, aquele descanso fora do almoço. Tu lembra que canal que a gente ficava assistindo, Emerson? Não lembro. MTV. Tu lembra que a MTV tinha uma hora que ficava a tela preta? Desligue a TV e vai ler um livro. E ficava horas assim. A MTV parava a programação e mandava a pessoa ler um livro. O que cá entre nós é um negócio
maluco, né? Porque eles ganham dinheiro estando no ar vendendo anúncio. Então, eles eu achei essa propaganda, inclusive coloquei o link aí para quem quiser assistir da MTV. Eu lembrei. Só que aí você falou na minha frente, mas a ideia de mostrar foi minha, hein? Muito legal, e é a mesma coisa, né? Mas você lembra quando a gente fazia as coisas em flash, a internet estava no começo e era pesado? Que aquele load demorava para carregar a animação, o load do flash, né, de carregando a animação, sim. E a gente fazia o que é para poder aproveitar que a pessoa ia ter que esperar mesmo, então a gente dava uma pergunta para a pessoa ter que ter tempo para poder saber a resposta. Sim, sim. Isso é até uma manobra também, né? Por exemplo, se eu tenho... Agora eu estou falando do marketing, a gente aqui tentando utilizar essa ideia de baixar a exposição. Por exemplo, se eu conseguir falar para você o seguinte, ó, você entrou aqui, nós estamos há quase 2 horas em uma reunião completamente online. Eu tenho pessoas aqui que estão em São Paulo, tenho pessoas que estão no Portugal, hoje não tem o Carlinhos do Japão, a gente tem gente aqui de tudo quanto é lugar, Santos, São Vicente, enfim, várias cidades. E eu poderia falar assim, gente, é o seguinte, nós vamos terminar nossa reunião agora, desliga o computador, vai fazer outra coisa, até porque eu já usei o tempo que eu queria, né, que é o que eu precisava expor, aquela ideia, agora eu falo, agora se desconecta disso. Então, se nós temos pouca exposição ou a gente quer aconselhar, então, olha, se você já viu a minha propaganda, se você já viu o meu produto, o meu serviço, agora desliga esse negócio e vai fazer outra coisa que é para... A gente já vê isso nas grandes marcas, né? Se não me engano, tem um banco fazendo propaganda, aí tem um menino surfando, ele fica esperando a resposta. Você já viu essa propaganda? Ele olha para a água, aí ele joga o celular de lado e vai surfar. É uma discussão que está na sociedade, até nas grandes marcas. Agora, tem uma coisa que você falou, só para não deixar passar, quando você falou, será que a gente vai ter lei? Será que vai chegar uma hora que a gente vai se arrepender dessa exposição? Aí a gente tem um buraco um pouquinho mais embaixo, que vale pensar, porque é o seguinte, uma vez que você se expõe nas redes, é muito difícil sair. Então, essa é uma decisão que a pessoa tem que fazer agora. Né? Porque depois que os seus dados estão na rede, você não sai mais, seus dados já estão lá. Já tem foto sua lá, já tem o seu histórico, seus dados já estão no Face, já estão no Insta. Então, esse reverso não vai ser possível. Só vai conseguir sair desse mundo quem, de fato, não entrar. E aí é que é o enigma. Né? Inclusive, a terceira missão é assistam o documentário O Enigma das Redes. Por quê? É o dilema das redes. Né? Porque é um dilema. É um dilema que cada um vai ter que fazer para si. E é fantástico. Assistam no Netflix. Para todo mundo, o Rafael está passando 3 missões. E essas missões ele me passou, elas estarão no aplicativo do Pelotão. Então, quem baixar, se cadastrar lá, vai ter que cumprir essa missão. É isso que está sendo colocado aí. É isso aí. Eu assisti o documentário, Rafael, e assim, aquela situação da menina, né, que vai ficando triste com a falta de resposta, né, das postagens dela, eu não sei se as pessoas têm noção, mas o suicídio já é a segunda causa de morte entre os jovens de 15 a 24 anos, ok? No Canadá, essa taxa é a segunda causa de morte no Canadá, com um índice assim absurdo. A gente não está falando de país subdesenvolvido, a gente está falando de, sabe, países já com uma qualidade de vida boa, um poder aquisitivo, sabe, classe média alta. E isso que você falou da informação, ela é fundamental. Eu tenho trabalhado muito nessa questão de desvalorizar. Eu estou nas redes sociais, eu acho que a pessoa tem que utilizar, mas utilizar racionalmente. Você não pode ser escravo daquilo, né? Você tem que ter o seu tempo de lazer. Tem pessoas que não vivem, não comem, não respiram, não saem de casa. Logo a primeira coisa que fazem é postar o pequeno almoço, café da manhã, é postar o almoço, dizem o tempo todo onde estão. Essa foto que você mostrou do Papa, é impressionante, você vai ver. Aqui, eu acho que no mundo inteiro já tem artistas que não aceitam que você utilize o telemóvel durante os shows, não é? E aqui a gente sai à noite, é muito complicado. Eu fui a um show onde, antes da pandemia,
onde o cantor diz o seguinte: não utilizem telemóveis, se abrirem telemóveis, eu paro o show. E é incrível como as pessoas abaixam o braço e ficam com o telemóvel assim. Tinha uma mulher na minha frente, eu não aguentava aquilo. Ela escondia o telemóvel entre o buraco para conseguir filmar o que eu não sei, que ela não estava conseguindo. Mas a pessoa não vive o momento, ela não está ali, ela não está ouvindo a música. Mas o artista está fazendo a parte dele, né? Que é educar. Pois, né? sim, Então, educar. Eu acho que é bem por aí, a educação. Desvalorizar essa opinião, né, que vem através das redes sociais, que para os jovens é muito importante, não é? O bullying hoje, ele tomou uma outra, ele tem um componente digital, não é? Que é muito, muito, muito mais forte do que o bullying que era presencial. O ciberbullying é gravíssimo, inclusive também, se você tem dificuldade, alguém aqui tem filho e tem uma certa dificuldade de conversar com o filho sobre isso, né? Eu fiz um vídeo falando sobre isso, explique para o seu filho os riscos das redes sociais, assiste esse vídeo com ele, vou até deixar o link aqui. Justamente eu estou falando de ciberbullying, porque o bullying, pelo fato dele ser na internet, ele não tem... Eu conto o caso de uma menina que sofreu bullying e se suicidou, né? E que, com 15 anos. Por quê? Porque ela mudava de cidade, e mudava de cidade, e mudava de cidade não adiantava, porque é cibernético. Então, a pessoa, um hacker descobria para onde ela ia, um criminoso, né? Na verdade, um pedófilo que estava atrás dela, descobria para onde ela ia, e aí já ia atrás dela, pegava todos os amigos, todos os novos professores, todos os novos amigos, e ela não conseguiu fugir daquilo. É muito difícil. Antes a criança sofria aquele bullying que era num espaço, ou seja, havia um limite, né, de alcance daquele bullying. Hoje não, basta fazer um vídeo, colocar na internet e acabou. A criança, dependendo da situação que ela foi, não sai nunca mais. E já tive situações em que teve que mudar de escola, e mesmo assim, não é, quando descobriam, pronto. É muito, muito complicado. Mas enfim, vamos ter que aprender. Rafael, você falou do teu tempo de início do Backsite. Ó, Helena Fraga, não sei se você sabe quem é. Você lembra quem é? A Helena do Monumento tá fazendo uma pergunta boa aí para você, das cabeludas. Cheguei hoje, mas vamos colocar fogo no parquinho. Chegou chegando. Se não houvesse rede social em plena pandemia, como ia ser? Será que tudo na vida desde o ano zero não tem os dois lados? Educação super importante. Mas conheço milhões de pessoas com muito mais cultura que a nossa geração e que acreditam em todas as fake news. Oi, Emerson, tava com saudade. É isso aí, né? A gente falou sobre isso, sobre os dois lados, né? A tecnologia ela não é boa nem ruim. Ela tem justamente os dois lados. É por isso que é importantíssimo a educação, as pessoas que entendem poderem contribuir com esse discurso. A gente precisa conversar sobre isso nos YouTubes, nas redes, nas palestras, nos eventos, né? A Marlene tem um papel importantíssimo, assim, ela precisa dar voz para esse tipo de situação, para a gente poder lidar com esses dois lados. Mas realmente, tem o que seria sem na pandemia, as redes sociais ajudaram muito, com certeza. A Helena, ela acabou de chegar. Seja bem-vinda, Helena. A gente está fazendo essas reuniões uma vez por mês e sempre vem um assunto importante, né? Assunto que a gente acha interessante. Eu compartilho alguma tecnologia e a gente discute depois nesse momento, na nova sequência. Eu não sou contra, não, muito pelo contrário, eu vivo disso, eu amo a internet, sou uma pessoa que veio daqui, não é isso. Aqui como um marinheiro discute de repente os perigos do mar, né? Ama o mar, mas sabe que tem que respeitar o mar, então fico tentando ver essa ideia. Eu sou um marinheiro da internet. Quando eu montei o Backsite, a ideia do Backsite, desde o começo, ele é de 1998, né? Quando nós criamos, eu e o Anderson. E a ideia do Backsite, o nome Backsite vem de você... Nós somos aqui da região da Baixada Santista, né? Então, quando tem duas formas de você surfar uma onda, né? É quando você surfa essa onda, você desce a onda de frente para a onda, que é o frontside, e quando você desce essa onda de costas para a onda, que é o backside, que é você descer a onda
de costas para a onda, ou seja, o foco era a cidade, o foco eram as pessoas, nosso foco sempre foram as pessoas, a cidade. E a gente surfar essa onda da internet focando nas pessoas e não focando na própria internet por si só. Quando a gente olha o que está acontecendo hoje, a gente vê a cidade olhando para a internet e não a internet olhando para a cidade. Então dá um choque de, será que nós fomos no caminho certo? Porque, na minha opinião, e eu sempre entendi a internet como uma forma de ajudar as pessoas. E nesse fato, para a pandemia, na educação, a gente foi fundamental, óbvio. Né? Eu não vejo como isso não foi importante. A questão é os perigos do mar, o amor de um marinheiro pelo mar, mas respeitando os dias de onda, a tempestade, sobre isso que eu falo. Então, assim, por exemplo, as coisas ruins dessa superexposição, né? Então, existem as coisas ruins, só que a gente sempre reage, né? Quer ver uma coisa legal, Emerson, para completar isso que você está falando, e até tem a ver com o que a Helena perguntou. Eu estava conversando hoje com a minha mãe, é o seguinte, vejam que interessante, a TV Cultura, que é um canal de comunicação que eu admiro bastante, e é tradicional, tem centenas de anos, né? Eu gosto bastante do Jornal da Cultura, da noite. TV Cultura no YouTube tem 500 mil inscritos. E eles sempre convidam algumas pessoas, como o Marco Antônio Villa, como o Cortella, como o Canal, como o Pondé. O Villa tem 600 mil inscritos. O Villa, Marco Antônio Villa, pessoa física, ele tem maior poder desse, se a gente fosse, lógico, levar só em consideração o número de inscritos, ele tem maior poder de comunicação que um veículo de comunicação tradicional. O Cortella tem 1,14, alguma coisa assim, se não me falha a memória, milhões de seguidores. O Pondé tem mais de 800 mil seguidores. O único que tem um pouquinho menos é o Canal, tem 400 mil, que ele começou há pouco tempo. Olha que mundo louco! As pessoas físicas têm maior poder de comunicação do que os veículos de comunicação que eles são convidados, né, do jornal. Então é isso, é a gente escolher quem que a gente vai ver. Se a gente tem uma oportunidade, não. Se a gente escolher ver pessoas boas, que falam coisas boas, que checam os fatos, que têm opiniões, que são transparentes, a gente vai estar num mundo sensacional. Eu tenho a oportunidade de falar com o Marco Antônio Villa, só mandar uma mensagem para ele no YouTube dele, ele vai me responder. E eu não conseguiria fazer isso nunca, né? Sim, tem isso sim. Gente, eu e o Rafael, a gente, se deixar, essa reunião aqui, ela tem umas 8 horas de duração, né? E não acaba. É sempre uma delícia conversar sobre essas coisas, né? Eu gosto bastante também. Nós vamos criar outros momentos para poder falar sobre essas outras coisas, né? Principalmente na Tecnoponta, né? Tá para nascer aí o programa que a gente vai criar lá. O Rafael vai estar junto certamente, que é o Papo de Ponta. E aqui no Pelotão, sempre você tiver alguma coisa que possa ajudar, uma ou outra aqui para poder passar por essa fase de retomada. Esse é o lugar, como eu sempre falo, nosso lugar é esse, tá bom? Eu agradeço a presença de todo mundo, espero que voltem todos na próxima reunião e que a gente possa conversar mais. Vamos fazer uma experiência até para poder avaliar se é melhor, se é pior, qual é o resultado. Então, na próxima reunião, nós vamos fazer às 10 horas da manhã. Tudo bem? Vamos para poder a gente conseguir verificar se o horário tem influência ou não no resultado, enfim. A gente vai fazer uma experiência, todas elas foram às 15 horas, a gente vai fazer às 10 da manhã. Ibaia, está escutando isso? Acho que o Ibaia já se perdeu ali. Está escutando isso, Ibaia? Peraí. Não, já escutei, a gente já está discutindo sobre isso aqui no escritório. Isso, na próxima reunião, que vai ser no dia 19, né, que está marcado? 19 que colocou aí, né? Então, nós vamos fazer, então... E aí, Igor, tudo bem? Vamos fazer às 10 da manhã, porque aí também fica mais fácil para o pessoal de Portugal e talvez viabilize para o pessoal do Japão. Porque às 10 da manhã aqui vai dar 14 horas em Portugal e dá 10 horas da noite no Japão. Às 15 horas fica muito difícil para o pessoal do Japão, tá bom? Então a gente vai tentar fazer a próxima reunião às 10
para poder ver se a gente junta aí o pessoal, os brasileiros de Portugal, brasileiros do Japão e brasileiros do Brasil, tá bom? Se alguém tiver mais alguma coisa para falar, considerações finais, as minhas estão por aqui. Muito obrigado para todo mundo, viu, gente? Obrigado, pessoal. Só vender o peixe aqui. O Rafael falou de comida na impressão 3D. Quem tiver interesse, ó, a Tecnoponta tem curso sobre impressão 3D, tá? Pode vir fazer aqui. A gente só não fala, a gente só não ensina a fazer comida. Isso tem que ser em outro local, mas a impressão 3D a gente explica aqui, ó. Mas dá para fazer o palito de dente, né, Anderson? Dá para fazer, dá para fazer. Para usar palitinho japonês, inclusive, dá para fazer suportezinho também, dá para fazer muita coisa. É isso aí. Silvio, quer falar, Silvio? Sim, gostaria de falar. Boa tarde a todos, né? O Hermes passou uma informação sobre o artesanato no Japão, né? Você pesquisou. Sim, eu pesquiso assim, o artesanato no Japão, né? E a qualidade do produto, né, ele é um pouco diferente do que a gente tem aqui, né, porque ele tem uma coisa que vem da história e da formação de um povo, né. Então ele tem um artesanato altamente qualificado, né, e hoje aqui no Brasil, né, ainda tem alguns remanescentes de lá que ainda fazem esse tipo de artesanato também, né. Então eu vejo assim, o nível de artesanato deles voltado realmente a essa coisa da educação e da cultura japonesa, né? Uma coisa que talvez a gente encontre um pouco em Recife, né? Talvez no Rio Grande do Sul com a coisa da faca gaúcha, né? E então tem sim, o artesanato japonês é muito qualificado, né? Eu acompanho vários trabalhos do pessoal no Japão, né? E aqui a gente ainda tem uma das pessoas, né, que ele até expõe na Praça da República, né, que é o senhor Nobuyoshi Mitsuhashi, né, que ele trouxe esse movimento Arts and Crafts do Japão há mais de 50 anos para cá, né. E o material que ele usa, realmente, ele manda trazer de Tóquio, né, buril, um tipo de aço que é feito lá, né, que você só encontra lá pela qualidade do produto, né? Então, tem isso. Eu acho que essa coisa até anotei aqui, né? Acho que essa ética existe lá, né? Então, o respeito pelo trabalho. Às vezes ele é um trabalho voltado à cultura e também à religião, né? E vi assim, o pessoal às vezes montar templos, né? Aquele trabalho é todo feito à mão, folheação a ouro, né, um trabalho bem específico. Não talvez você procurou, né, mas o foco às vezes é um pouco diferente daqui, né? Aqui, talvez a gente vai numa praça e vê o pessoal lá, né, não geral, mas que faz um produto artesanal, né? Mas lá realmente tem. E aquelas canetas, né, tem uma região que o pessoal produz aquelas canetas, são caríssimas, né? E totalmente produzidas à mão. Então, só para colocar isso. O que eu percebi lá no Japão foi assim, eu sempre que viajo para algum lugar, eu gosto de trazer alguma coisa, ou um artesanato, ou alguma peça de arte, pintura. Assim, eu gosto muito disso, porque eu acho que é ali que o ser humano se demonstra. A cultura está mais ali, né, do que na tecnologia. Só que eu enxergo a tecnologia no Japão como algo cultural. E quando a gente está aqui, a gente fala com um japonês aqui que veio há 50 anos, ele trouxe o Japão de 50 anos atrás. Mas o meu irmão mora lá há 14 anos, então eu fiquei lá 20 dias no Japão e a gente rodou muitos lugares, províncias e tal. E eles são tão apaixonados pela tecnologia que como a impressão que eu tive é que para eles a tecnologia para eles é arte, entendeu? Então, quando eu falei do robô tocando violino, eles têm mesmo. Isso está no museu da Toyota. É um robô tocando violino. E aquilo para eles, eles mostram essa tecnologia com tanto orgulho. E assim, é como se estivessem realmente se manifestando artisticamente pela tecnologia, entendeu? Por isso eu falei assim, aquela sociedade foi para um caminho de realmente encarar
como o Steve Jobs falava na Apple, se tinha lá Picasso, Van Gogh, se tinha, de repente, sei lá, Leonardo da Vinci, que os novos artistas, ou seja, o pessoal que desenvolve software, o pessoal que faz música eletrônica, também é economia criativa, né? Também faz parte da manifestação humana através desses novos instrumentos. Foi disso que eu estava falando, que lá eles estão apaixonados por essa linha. E é muito claro que tudo para eles têm esse toque da tecnologia como arte, entendeu? Não que eles tivessem se desconectado da arte humana, mas que eles já encaram isso como uma parte da cultura deles. E é muito claro isso lá. Sim, aproveitou a tecnologia para ampliar o pensamento, né? Isso, mas, robô. O auge para mim foi o robô tocando violino. Depois eu coloco para vocês esse robô. É muito legal. Mas ainda tem muito trabalho totalmente manual e coisa assim, é caríssimo, né? São trabalhos caros, né? Eu te mando para você ver que... Eu corri para tentar achar alguma coisa que fosse feito 100% manual, mas eu acho que eles gostam de fazer as máquinas que fazem o artesanato, sabe? Então, tudo que eu encontrava lá de lembrança, eu não consegui encontrar alguma coisa que fosse alguém pegou e fez. Era sempre alguém produziu em escala, entendeu? Alguém produziu a máquina que faz aquilo em escala. Super bonito, mas não era alguém pegou e fez. Era alguém produziu tecnologia para desenvolver aquela escala. Entendeu? Mas eu vou atrás. Sai um pouco fora da questão do artesanato e entra para uma coisa mais tecnológica, né? Mas isso. A bainha da faca japonesa, né? Ela é totalmente feita à mão, né? Aquela parte onde que é incrustada que conta a história do samurai, ele é totalmente feito à mão, né? Mesmo que a faca pode ser puxada em alguma máquina e tal, né? Mas essa coisa surpresa. Você vai na República Dominicana, tudo é feito à mão. Nossa. Tudo é feito à mão, né? Tudo é feito à mão. Tudo é feito à mão. Eles fazem tudo à mão. Aí quando você chega lá, não é que é um outro povo que não faz mais à mão, mas eles fazem tecnologia à mão, entendeu? É disso que eu estava falando. Eles fazem coisas que são de outro nível. É bem diferente. É uma outra sociedade, diferente. O Japão que eu esperava ver, quando eu cheguei lá, seria esse Japão do Sr. Miyagi, do Karate Kid. Mas não foi isso que eu encontrei. Encontrei Tóquio, entendeu? Não foi isso. E eu rodei lá, fui em várias cidades pequenas e tal, mas o Japão que eu encontrei lá foi o Japão Tóquio do, sei lá, Spectroman. Tá bom, obrigado. Só o meu irmão vai entender o Spectroman agora. Tá certo. Gente, mais alguém tem mais alguma coisa para falar? A gente já está no nosso limite de tempo já. Já vamos 2 horas de reunião. Não? Então, muito obrigado. Espero todo mundo. A gente vai comunicar todo mundo na próxima reunião. Espero todo mundo aqui novamente. Rafael, obrigado mesmo. A sua palestra vai estar também no aplicativo, lá na parte da academia. Espero que todo mundo entre e use à vontade. A tecnologia que a gente faz é à disposição, tá bom? Legal, até mais, obrigado. gente. Muito obrigado. Tchau, tchau. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.